A jornada de fé de Abraão. Uma introdução. O livro de Gênesis nos leva a uma jornada incrível de fé, a história de um homem chamado Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra natal, sua família e tudo o que ele conhecia, para embarcar em uma aventura de fé. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiava na orientação divina. Abraão obedeceu, movido por uma promessa divina: tornar-se pai de uma grande nação e herdar uma terra prometida. Ele enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. Em Gênesis 15, encontramos Abraão em um momento crucial dessa jornada. Ele estava em um ponto de virada. Ele já havia demonstrado grande fé e obediência, mas ainda aguardava o cumprimento da promessa. A espera era longa e cheia de incertezas. Anos haviam se passado e a promessa de um herdeiro parecia cada vez mais distante. A dúvida começou a surgir. É nesse contexto de espera e incerteza que Deus se revela a Abraão, de forma poderosa, e reafirma suas promessas. Ele renova a esperança de Abrão. A história de Abraão é uma inspiração para todos nós, pois nos mostra o poder da fé e a fidelidade de Deus. Ela nos ensina a perseverar. É um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, podemos confiar nas promessas de Deus e prosseguir com esperança e determinação. A jornada de Abraão é um testemunho de fé inabalável. Sob um céu estrelado, a revelação divina. Imagine a cena. O sol se pondo no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, as sombras da noite se aproximando, e um céu noturno se abrindo em todo o seu esplendor, revelando um vasto tapete de estrelas. É nesse cenário mágico e sereno que Deus se revela a Abraão, trazendo uma mensagem de esperança e promessa. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, e sua recompensa será muito grande, diz o Senhor, com uma voz cheia de autoridade e amor. A voz de Deus ecoa na noite, transmitindo segurança e paz ao coração de Abraão, dissipando qualquer temor. O Senhor sabia que o medo e a dúvida poderiam se instalar na mente de Abraão, por isso o tranquiliza com palavras de conforto e encorajamento, assegurando-lhe de sua presença constante. Deus convida Abraão a contemplar a imensidão do céu estrelado, um reflexo da grandeza de suas promessas. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, diz o Senhor, desafiando Abraão a perceber a vastidão do que está por vir. Assim será a sua descendência, promete o Senhor, uma promessa que ecoa através das gerações. As estrelas, incontáveis e brilhantes, tornam-se um símbolo poderoso da promessa divina, um lembrete constante da fidelidade de Deus. Sem herdeiro, mas cheio de fé. Abraão, já avançado em anos, ainda não tinha um herdeiro. Sua esposa, Sarai, era estéril. A promessa de Deus parecia humanamente impossível. No entanto, a Bíblia nos diz que Abraão acreditou no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Que fé extraordinária! Abraão escolheu confiar na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Ele não se deixou abalar pelas dúvidas ou pelo tempo, mas se agarrou à promessa divina com todas as suas forças. A fé de Abraão é um exemplo para todos nós. Somos convidados a ter a mesma fé inabalável, crendo no caráter imutável de Deus e na sua fidelidade em cumprir suas promessas. Mesmo quando não podemos ver, podemos confiar. Contando as estrelas, uma promessa inimaginável. A promessa de Deus a Abraão era grandiosa e desafiadora. Uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Imagine tentar contar as estrelas, é uma tarefa impossível. Da mesma forma, a capacidade humana de compreender a magnitude da promessa divina era limitada. Deus não estava apenas prometendo filhos e netos a Abraão, mas uma descendência incontável, que se estenderia por gerações e gerações,
impactando o mundo inteiro. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa nos enche de esperança, pois nos mostra que Deus tem planos maiores para nós do que podemos imaginar. Seus planos são ilimitados, e suas promessas se estendem até a eternidade. Dúvidas e confiança. A humanidade de Abraão. Mesmo com a promessa divina ecoando em seu coração, Abraão era humano, e em certos momentos, a dúvida o assolava. Senhor Deus, perguntou ele, como posso ter certeza de que herdarei tudo isso? É reconfortante ver a humanidade de Abraão expressa na Bíblia. Ele não tinha medo de questionar, de buscar entender os planos de Deus. Deus, em sua infinita paciência, não o repreendeu por suas dúvidas, mas o conduziu em um ato simbólico para fortalecer sua fé. As perguntas de Abraão nos ensinam a importância da comunicação com Deus. Podemos levar nossas dúvidas e medos a Ele em oração, confiantes de que Ele nos ouvirá e nos guiará com amor e sabedoria. Selando a aliança, um pacto solene. Para selar a aliança com Abraão, Deus o instruiu a preparar um sacrifício especial, uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão obedeceu prontamente, demonstrando sua fé e compromisso com a aliança. O ritual do sacrifício era um elemento central nas alianças naquela época. Representava a entrega total e a disposição de cumprir com a palavra empenhada. No entanto, neste caso, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Abraão esperava, um sono profundo caiu sobre ele, e uma escuridão densa o envolveu. De repente, uma tocha flamejante e um forno fumegante passaram por entre os animais sacrificados. Deus estava confirmando sua promessa de forma poderosa e incontestável. O significado do sacrifício. Uma promessa de fidelidade. A passagem da tocha flamejante e do forno fumegante entre os animais sacrificados era um sinal visível da presença e da aprovação de Deus. Era Deus quem estava se comprometendo com Abraão, selando a aliança com sua própria presença. O sacrifício, embora preparado por Abraão, não era o foco principal da aliança. O que realmente importava era a fidelidade de Deus. Ele estava dizendo: Abraão, você não precisa fazer mais nada. Eu assumo a responsabilidade por esta aliança. Eu cumprirei a minha promessa. Essa verdade nos enche de esperança e confiança. A aliança de Deus não se baseia em nosso desempenho, mas em sua fidelidade inabalável. Ele é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando falhamos. Abençoado para abençoar. O impacto da promessa. A promessa de Deus a Abraão não era apenas para seu benefício próprio, mas para abençoar todas as famílias da terra. Abraão se tornaria uma fonte de bênção, um canal da graça e do amor de Deus para o mundo inteiro. Que privilégio e responsabilidade! Deus estava confiando a Abraão uma missão grandiosa, ser um agente de transformação no mundo, levando a luz da sua presença a todas as nações. Da mesma forma, como filhos de Deus, fomos chamados para sermos bênçãos em nosso mundo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na expansão do reino de Deus, compartilhando o amor, a esperança e a verdade que encontramos em Cristo. 4 gerações depois. Uma lembrança sombria. No final de Gênesis 15, Deus revela a Abraão que seus descendentes viveriam como estrangeiros em uma terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Essa parte da profecia pode parecer desanimadora à primeira vista. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, não escondeu de Abraão a realidade da jornada de seu povo. Ele os estava preparando para os desafios que enfrentariam, mas também lhes assegurando sua presença constante. Essa parte da história nos lembra de que o caminho da fé nem sempre é fácil.
podemos enfrentar dificuldades, perseguições e momentos de dor. No entanto, podemos ter certeza de que Deus está conosco em cada passo do caminho. A promessa permanece. Esperança para o futuro. Apesar dos desafios futuros, Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra prometida. Esta promessa era um farol de esperança em tempos de incerteza e adversidade. Ele também garantiu que julgaria a nação que os tivesse escravizado, mostrando que a justiça divina prevaleceria. A promessa de Deus se cumpriria, não importa quanto tempo levasse. A paciência e a fé de Abraão foram testadas, mas ele nunca perdeu a esperança. A história de Abraão é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Sua vida nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Mesmo quando as promessas parecem impossíveis e o tempo passa, Deus permanece fiel. Ele nunca esquece suas promessas e sempre age no momento certo. Ele cumpre sua palavra no tempo certo e de acordo com sua perfeita vontade. A história de Abraão nos lembra que a espera pode ser longa, mas a recompensa é certa. Que a história de Abraão e da promessa divina renove nossa fé e esperança. Que possamos encontrar força em sua jornada e inspiração em sua fé inabalável. Que possamos, como ele, confiar no caráter imutável de Deus e na sua fidelidade em cumprir suas promessas, não importa o que a vida nos reserve. A fé de Abraão é um exemplo eterno para todos nós. Lembre-se de que você é amado por Deus, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Confie em sua promessa, e encontre paz em seu amor eterno. E se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe com amigos. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.